O Espiritismo, com muita clareza na fala do Espírito André Luiz e na fala do Espírito Emmanuel, se coloca numa posição bem diferenciada dessa política humana, por entendermos que o poder público exercido na carreira política se presta a um exercício temporário daqueles que trazem essa missão e esse compromisso, e a nossa participação de cidadania na eleição dos candidatos que melhor se colocam na esteira dos cargos eletivos, que isso é um compromisso de cidadania. Mas nós não podemos, de modo algum, vincular o poder temporal ao poder temporal o centro espírita, que vai a reboque para os escândalos, correndo o risco depois de ser espaço de investigação, de auditoria, em função de verbas, que ali podem ser alocadas face a algumas alianças que podemos estabelecer. Muita vigilância, meus amigos. Freitas Nobre teve ensejo e a honradez de se distanciar da apresentação mais pública, quando, naquela época, na condição de deputado federal para o qual ele se lançava e foi eleito, ele tinha esse cuidado doutrinário para não fazer a mistura dessas duas posições, para que o movimento espírita não assumisse uma posição política enquanto movimento espírita. Então, tenhamos muito cuidado nesse aspecto, porque Jesus, ao seu tempo, não aceitou essa proposição sem nenhum desprestígio à política, como nenhum desprestígio às seitas, às religiões, como nenhum desprestígio às diversas manifestações e disciplinas científicas. Mas a doutrina do Evangelho e o Espiritismo, eles funcionam por um outro eixo. É louvável ver um político como Freitas Nobre desempenhar a sua função com honradez, trazendo o Espiritismo dentro de si para aquela função e aquele cargo que deveria ser estabelecido dentro dos princípios éticos que ele abraçava para a sua vida pessoal. Mas não era o representante espírita, não fora o eleito pelos espíritas para defender os interesses dos espíritas. Esse, me parece, ser um descaminho. E se o movimento espírita fizer isso, nós incorreremos ao risco de reincidirmos nos movimentos atávicos, aonde a religião andava par e passo com o poder, aonde a nobreza tinha vínculos com a religião, e uma coisa e outra era uma coisa só. Graças a Deus, o nosso país abriu mão da religião oficial. É um país laico. Não obstante, nós bem percebemos isso, que quando vai se dar posse a um arcebispo, eu fico impressionado, os governadores estão presentes, por conta da força política que o catolicismo detém, através da sua hierarquia, através da sua expressividade nacional. Vi isso no estado de Belém, quando da posse do arcebispo. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque a gente fica assim muito satisfeito quando vê um político no centro espírita, que está num cargo. Eu fico assim sempre cá com os meus botões, preocupado com isso, porque é como se fosse alguém que fosse fazer a diferença. É apenas um político, meus amigos. Por mais nobre que a pessoa possa ser, nós não podemos estar misturando, porque é o prefeito, porque é o deputado, porque é o senador. Nós não podemos, de modo algum, dar credenciais de prevalência numa mesa, porque a pessoa é um político. Nem tampouco nos sentir demasiadamente honrados, porque temos um político. Porque aí a gente vai abrir mão do nosso foco. O nosso foco não é a aliança política temporal. Isso faz sentido para vocês? Vocês têm esses problemas aqui no Sul? Acho que o movimento espírita é encaminhado com muita beleza nesse sentido, né? Nós não temos esse tipo de... Mas temos uma dificuldade no centro espírita, no exercício de uma política, que não é a política partidária, mas é o exercício do poder dentro do centro espírita. Quando nós nos agarramos a um cargo, esquecemos o encargo, e adoramos ser algo que tenha uma insígnia. É o presidente, é o vice-presidente, é o tesoureiro, ou o secretário. Eu fico observando isso, porque isso está dentro das nossas posições humanas.
e nós ficamos brigando por cargos ou encargos. Ainda recentemente, no relatório da diretoria do Jardim das Oliveiras, eu vi uma companheira se chateando porque o nome dela não foi citado. Eu digo, mas você está querendo que o seu nome tenha sido... Não, mas por que foi citado o nome das outras da equipe? Por que não foi citado o meu? E eu que fiz isso, ela começou a relacionar tudo o que tinha feito. É impressionante, se você esquece de citar o nome de uma pessoa, ela se sente lesada. Porque parece que ela faz, não é para o bem do centro espírita, é para que o nome dela conste no relatório, ou para que ela tenha assento numa determinada mesa, ou para que ela obtenha o cargo e seja eleita posteriormente a um cargo eletivo dentro do centro espírita. O exercício de uma dinâmica política não partidária dentro do centro espírita, ele existe e existe sim. Quando, por exemplo, isso é farto no movimento espírita enquanto problema, quando há as eleições, aí formam as chapas. E aí a minha chapa, a outra chapa, aí começam o exercício de ir fazer campanha. E aí a gente vai coletando votos ou seduzindo as pessoas para votarem em si. Eu fico impressionado com isso, porque nós, numa medida menor, imitamos os políticos. E, pior do que isso, é que depois da eleição alguém ganha. E os que perdem ficam chateados com quem não votou, fazem corpo mole, às vezes chegam ao absurdo de fazer um contramovimento dentro do centro para que aquela gestão não avance, e algumas vezes saem do centro espírita porque perderam. É uma das dificuldades notórias de que a gente ainda não conseguiu dar um salto de qualidade, além do ego, para podermos fazer o nosso movimento de evangelização. Nós criamos uma estratégia em algumas instituições em Belém, já é um número satisfatório, que faz isso. Nós não criamos chapas, porque é impressionante como chapa dá problema. Nós colocamos os cargos e os sócios que têm direito a votarem e serem votados, eles podem indicar alguém. E esse alguém que indicado pode aceitar, concorrer ou não. E você, portanto, para o mesmo cargo, pode indicar mais de uma pessoa. Fugimos à possibilidade de compormos a chapa e, portanto, fugimos daquela guerra que se estabelece meses para caçar votos. E depois de meses para que a casa volte a funcionar serenamente, após uma das chapas terem perdido e as pessoas ficarem chateadas. Então, para o cargo de diretor administrativo do Jardim das Oliveiras, eu indico fulano de tal, e o outro pode indicar cicrano, se houver mais de uma indicação. A diretoria da casa traz alguns nomes à guisa de sugestão e põe lá. E os sócios ficam à vontade para indicar outros nomes. E depois se vota, cargo a cargo, as pessoas que estão postas para aquele cargo. Temos funcionado nesse sistema de votação, algumas casas que são muito importantes no movimento espírita dentro do nosso estado, e temos tido a grata satisfação de perceber que diminuiu muito aquela brigalhada de chapas que cria facções dentro do centro espírita. Parece que nós não temos ainda humildade suficiente para podermos reconhecer que nós não somos aqueles que estamos melhores postos para gerir a casa administrativamente.